dia, pessoal. Eu não trouxe a apresentação de slides, eu quis trazer mais anotações aqui no papel e conversar aqui com vocês sobre essa temática que o Werner recomendou e sugeriu para abordar, que é o planejamento territorial. Tá? Primeiro, agradeço o convite de estar aqui, tá? A Secretaria de Defesa Civil do Estado, é uma honra estar aqui, poder contribuir nesse evento. Então, o primeiro ponto, eu vou destacar alguns pontos aqui, e o primeiro é justamente contextualizar essa ação de planejamento territorial dentro da gestão de riscos. Tá? Esqueci de falar também, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Departamento de Construção Civil, assim como meu colega Leandro, tá? E sou engenheiro civil geotécnico, então o meu foco é mais voltado para movimentos de massa. Mas quando eu estou falando em planejamento territorial, pode também, essa abordagem ter um paralelo para os outros tipos de ameaça também. Então, eu queria primeiro posicionar essa ação de planejamento territorial dentro da gestão de riscos. Tá? E aí, qual é o foco que realmente a gente dá para o planejamento territorial na gestão de riscos? E aí eu faço uma comparação, por exemplo, com mudanças climáticas. Tá? É claro, as mudanças climáticas, elas estão aí, a gente tem que incorporar as mudanças climáticas na previsão, numa melhor previsibilidade de ocorrência de eventos, como no caso dos deslizamentos. Então, a gente tem que considerar isso nas nossas modelagens, mas será que a gente não estaria dando um foco desmedido para mudanças climáticas? Não que a gente não tenha que dar foco, claro. E a gente está esquecendo o planejamento territorial. Né? O planejamento, será que a sociedade está se organizando bem no território? A gente pode ver pelos históricos de desastres que a gente tem, a gente não está investindo muito em planejamento territorial. Tá? Eu tive a oportunidade de começar minha carreira nessa área de desastres no início da década de 90, sendo funcionário da prefeitura de Petrópolis, logo depois que Petrópolis foi destruído pelas chuvas de 88. E foi colocado que o evento de 2022 em Petrópolis foi um evento excepcional. Sim, realmente ele foi um evento extremo. O desastre também, o impacto foi muito grande, mas ele praticamente foi muito parecido com o evento de 88, em termos de impactos na cidade. Em 88 foram 170 mortos, agora foi 240 e poucos. Então, quer dizer que esse agora foi maior? Em termos absolutos, sim, mas a população aumentou e a população de favelados mais do que dobrou. E quando a gente fala em favelas em Petrópolis, é favela em morro. Então, o que houve de melhoria em planejamento territorial? Então, pouco se fala sobre isso. Eu não estou aqui para dar solução, não, mas eu quero chamar a atenção desse ponto, de dar atenção ao planejamento territorial, senão a gente continua o quê? Enxugando gelo. A gente está enxugando gelo. E isso não é o caminho que a gente deve tomar. É claro que a gente tem que continuar considerando mudanças climáticas, tem que melhorar nas intervenções a serem propostas, mas planejamento territorial, que é um fator subjacente, que o Marco de Sendai coloca lá, que a gente tem que levar em consideração os fatores subjacentes, a gente não tem investido nisso. Então, a gente faz vista grossa para essa forma da sociedade se organizar, ocupando o morro de qualquer jeito e aumentando a exposição, não só aumentando a exposição, mas eles também potencializam essa forma de ocupar, potencializa a suscetibilidade das encostas aos deslizamentos. Então, eu queria chamar a atenção, esse é o primeiro ponto, chamar a atenção de planejamento territorial, que é pouco falado, e quando é falado, ele não é praticado. E aí, faz parte, claro, para eu poder considerar o planejamento territorial, é ter o conhecimento sobre o risco. E aí eu falo dos mapas. Tá? Aí a gente tem os mapas de suscetibilidade de risco. E quando a gente está falando de planejamento territorial, a gente está pensando muito, não só em reordenar a ocupação, mas a gente está querendo planejar para frente, ou seja, na futura ocupação, ou seja, aonde que o município pode ser ocupado. E aí é um desafio muito grande, tá? Porque se hoje a gente discute
ter um bom mapeamento de suscetibilidade, e normalmente os mapeamentos de suscetibilidade dos municípios, eles são elaborados para áreas já ocupadas, e normalmente áreas ocupadas por populações vulneráveis, e isso já é um desafio muito grande. Mas quando a gente está falando de planejamento territorial, a gente está falando do mapeamento do município inteiro, ou seja, é um desafio maior ainda, e isso vai implicar também na metodologia do mapeamento. Hoje a metodologia mais empregada para a suscetibilidade é o método heurístico, aquele que a gente vai no campo, que é a metodologia do IPT, muito boa, onde a gente vai no campo, observa os indícios, levanta os condicionantes geológicos e geotécnicos, considera os mapas existentes e aí faz uma discussão por uma equipe experiente e define o zoneamento dessas áreas ocupadas. Agora, será que isso é execuível para o município inteiro? Se a gente pegar em Petrópolis, por exemplo, eu fazer um município inteiro esse tipo de metodologia, então eu acho que a gente tem que começar a incorporar metodologias que eu mesmo, quem foi meu ex-aluno aqui, sabe que eu critico, mas hoje eu já não critico tanto, que são os métodos determinísticos e os métodos estatísticos, que isso a gente consegue aplicar, são métodos matemáticos que a gente consegue avaliar a suscetibilidade. É claro que não é ficar na mão desses métodos, mas isso nos ajuda muito quando a gente quer fazer uma análise, um mapeamento de suscetibilidade do município inteiro. E esses métodos, gente, já estão sendo utilizados no mundo inteiro. É claro que a gente não vai ver aquela saída gráfica linda e maravilhosa, não vai acreditar totalmente, mas aquilo já ajuda muito. Então a gente precisa, esse é um outro ponto, a gente precisa investir nessas novas metodologias, não deixando de praticar o método heurístico também, tá? Então esse é outro ponto. E o desafio para a aplicação desses métodos é a escala. Tá? Então, como o Leandro falou, assim, a gente está falando eu pelo menos estou falando aqui em escala municipal, a gente precisa de escala de detalhe. Tá? Então, eu preciso base cartográfica em escala de detalhe. Tá? Isso é muito difícil de a gente encontrar. Tá? Então, tem esses dois pontos sobre mapeamento que eu queria chamar a atenção, a escala e o método. Assim, e falando dos métodos, seja o estatístico quanto o determinístico, eu preciso de dados, a gente precisa investir em dados. E isso o Dourado também falou, que a gente precisa, por exemplo, de um banco de inventários para conseguir validar esses mapeamentos. E a gente precisa de vocês da Defesa Civil registrando lá os eventos para a gente poder conseguir validar esses mapas. Tá? Então, se a gente pensa em planejamento territorial, a gente tem que investir nesses mapas. Um outro ponto, são dois trabalhos, que um eu orientei com o Leandro, o outro eu orientei com a professora Mônica Bahia, que são duas alunas, uma é a Flávia Monteiro, o Leandro até vai apresentar o trabalho dela aqui, que ela fez para... são duas profissionais, duas arquitetas que trabalham em prefeituras, a Flávia em Friburgo, a Laís em Duque de Caxias. E a Flávia, ela percebeu, ela levou em consideração a legislação orientativa de licenciamento ambiental de empreendimentos imobiliários, levando em consideração os riscos associados a deslizamentos. E a gente percebe na legislação uma confusão muito grande, uma dificuldade de encontrar indicadores para licenciar ou não, ou o que poderia ser licenciado naquele município. Então, ela nos trouxe a experiência dela da dificuldade de usar essa legislação nesse licenciamento. Então, eu estou trazendo um problema prático que a gente vê no planejamento territorial, né, que é esse arcabouço legal aí. O trabalho da Laís, que é de Duque de Caxias, ela foi um pouco diferente. Ela falou, eu quero fazer um mapa de aptidão urbana para o município de Duque de Caxias com o que a gente tem, com a nossa realidade. Considerando que o município tem aquelas informações, aqueles dados, o que eu consigo produzir? Então, ela propôs uma prática de fazer um planejamento territorial. É deficiente? Extremamente deficiente, mas isso é o que tem. A gente tem que avançar pelo menos um pouco e depois melhorar. Tá? Então, ela propôs um método
lá considerando a realidade do município de Duque de Caxias, de como planejar a expansão das áreas que podem ser ocupadas a partir do que o município tinha, que eram informações bastante limitadas. E a gente está falando de um município bem grande, que é Duque de Caxias, e importante. E eu trago esses exemplos aqui. Eu tive, há um tempo atrás, também uma experiência em um município do interior, onde eu fui chamado porque uma área que foi prevista, foi considerada possível de expansão, foi onde foram construídas casas para os moradores de áreas de risco de favela. E essa área, ela tinha um potencial muito grande de ocorrência de deslizamentos. Mas isso, a prefeitura não sabia disso. Pelo menos eu suponho que ela não sabia disso. Se a gente tem um planejamento territorial e já sabe que aquela área não deve ser ocupada, pelo menos a prefeitura ela ia respeitar aquela área, porque aquela área já seria publicamente conhecida como área que não deve ser ocupada. Então, quer dizer, mesmo com limitações, a gente deve investir nessa ação de planejamento territorial. O outro ponto, o penúltimo que eu queria tocar em relação ao planejamento territorial, são as concepções urbanísticas. É fácil eu chegar e falar que, olha só, tem uma área aqui que pode ser ocupada, que fica lá a centenas, não diria, mas dezenas de quilômetros do centro da cidade, onde lá não tem infraestrutura nenhuma e tal, não sei o quê. Então, se existe a intenção de ocupar determinadas áreas que não são maravilhosas para a ocupação, a gente pode pensar em concepções urbanísticas, aí principalmente um trabalho conjunto entre arquitetura e engenharia geotécnica. Que concepções urbanísticas a gente poderia adotar para ocupar aquela determinada área? Tá? Então, isso aqui eu estou levantando só um ponto que a gente pode avançar. A ciência pode avançar. Será que aquele morro da oficina, lá em Petrópolis, ele não poderia ter sido ocupado, né, de uma forma adequada? E aí não poderia ter tido uma ocupação formal por parte da prefeitura ou por parte do Estado, implantando residências de uma forma adequada? É difícil, é um desafio, mas a gente pode pensar também nisso, na concepção da construção, de forma a tornar possível aquela ocupação e a própria ocupação contribuir para a estabilidade das encostas. Tá? Então, esse é um outro ponto que eu acho que a gente pode avançar. E, por último, é sobre educação também. O Dourado falou, o Leandro falou, e eu trabalho também muito com educação para redução de desastres associados a deslizamentos. E a gente tem que, se a gente está falando de planejamento territorial, quem vai estar ocupando de fato é a população. Então, a gente tem que engajar essa população. Nós temos que nos aproximar da população. Eu vim agora do Fórum Mundial de Deslizamentos e lá teve 2 sessões só sobre engajamento comunitário na redução de riscos. E isso foi colocado. Esse problema não é do Brasil, esse distanciamento da população em relação à defesa civil ou qualquer órgão público, não. Isso é no mundo inteiro. Então, a gente tem que vencer esse distanciamento. E se a gente quer trabalhar com planejamento territorial, não adianta ficar no planejamento, a gente tem que ter a prática da ocupação. E, para isso, a gente tem que trazer junto a população. A gente tem que investir em educação. E, quando a gente fala em educação, não é conscientização. Conscientizar quem? Conscientizar a população ou conscientizar a academia, conscientizar os gestores públicos? Todo mundo tem que ser conscientizado. Tá? Então, a gente precisa fazer um trabalho de consideração dos diferentes atores envolvidos nesse trabalho de educação. Aí sim, eu acho que a gente consegue pensar melhor no planejamento territorial. Bem, esses foram alguns pontos que eu queria chamar a atenção, tá, sobre essa temática que o Werner pediu para eu falar aqui. Muito obrigado.